Decorar fórmulas às vezes não é o suficiente para ir com domínio pro Enem sobre determinado assunto. E um exemplo disso é o conteúdo de reações químicas. Essa prova costuma cobrar os fenômenos dessas reações, a interpretação desses fenômenos e o balanceamento estequiométrico. Então vamos entender um pouquinho sobre cada um desses pontos. As questões costumam apresentar sobre poluição atmosférica ou limpeza de um metal e pedir para você identificar o tipo de reação. Aí a gente tem síntese e adição, A mais B é igual a B. Dois reagentes formam um único produto, nesse caso. Por exemplo, formação de chuva ácida, que aí a gente tem o enxofre, né, SO3, mais H2O, que forma H2SO4, certo? Então é um único produto. Também outro tipo é análise da decomposição, AB é igual a A mais B, que é o contrário do outro, né? Uma substância se divide em duas ou mais. Por exemplo, decomposição do fermento químico, NaHCO3, e a do iceberg. Simples troca ou deslocamento é um outro tipo. Nesse caso vai ser A mais BC igual a C mais B. Um elemento expulsa outro de uma substância, depende aí da reatividade química. E o outro é dupla troca, AB mais CD igual a AD mais CB. Troca de parceiros entre dois compostos, muito comum em reações de neutralização, como ácido mais base. Um outro ponto a ser abordado nessa aula são as reações de oxirredução, que a gente chama de redox, e a gente já falou aqui no nosso canal. O Enem ama esse tema porque ele explica pilhas, baterias e a corrosão de metais. E aí vai trazer oxidação como pauta, que é a perda de elétrons, o NOx aumenta. Redução, ganho de elétrons, o NOx diminui. Agente redutor, a espécie que sofre oxidação. E o agente oxidante, que é a espécie que sofre redução. Um terceiro ponto é sobre a combustão, a queridinha da prova. Quase todo ano cai sobre a queima aí de combustíveis, como etanol, gasolina e biodiesel. Combustão completa produz CO2 mais H2O, libera mais energia. Combustão incompleta produz CO, monóxido de carbono, tóxico, ou fuligem, né, C e H2O. Dica de ouro. Saiba balancear essas reações rapidamente, porque elas são base aí para cálculos de termoquímica e de estequiometria. E como fazer cálculo de estequiometria já tá aqui no canal, na playlist de química. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá que tá incrível, tá maravilhoso, bem explicadinho. E termoquímica a gente também já tem aqui no canal. Quarto ponto. Reações orgânicas. Foque nas que têm impacto industrial e biológico, como esterificação, ácido carboxílico mais álcool, equivalendo a éster mais água, essencial para entender produção de biodiesel e essências. Saponificação, éster, que é gordura ali, né, mais base forte, que equivale a sabão mais glicerol. E polimerização, que é a formação de plásticos e fibras sintéticas. E como é que o Enem vai cobrar tudo isso? Vai trazer contextualização ambiental, geralmente vai ser dentro de um contexto ambiental, reações que geram aquecimento global, destruição de camadas de ozônio, acidificação dos oceanos, isso é muito comum. Então eu peço que vocês treinem esses tipos de questões. A gente vai ver uma agora aqui, mas treine muito essas questões que envolvem meio ambiente em relação a esse conteúdo. Cobra cálculo estequiométrico, eles dão a reação e pedem a massa, volume ou rendimento, e a gente já viu o que significa rendimento na aula de estequiometria. Lembre-se sempre de verificar se a equação está balanceada antes de começar a conta. E também eles cobram por meio de leis ponderais. Lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E na lei de Proust, proporções definidas. Então, é isso. Agora nós vamos resolver uma questão sobre a acidificação dos oceanos de acordo com as reações químicas, tá? Vamos lá. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera proveniente da queima de combustíveis fósseis tem provocado o fenômeno da acidificação dos oceanos. Esse processo ocorre porque o CO2 reage com a água do mar, formando ácido carbônico, H2CO3, que se dissocia liberando íons H+. O aumento desses íons interfere diretamente na sobrevivência de organismos calcificadores, como corais e moluscos, pois dificulta a formação de carbonato de cálcio, CaCO3. Qual das equações químicas a seguir representa corretamente a interação inicial... Coloquei aqui do lado, tá, gente? As opções. Representa corretamente a interação inicial do CO2 com a água e o efeito do aumento da acidez sobre o equilíbrio de íon carbonato. Então, eu coloquei aqui as opções, aí vocês colocam qual que vocês acham que é correta nos comentários e depois volta pra ver a resolução. Dica, lembre-se que o H+, ele desequilibra, desloca, na verdade, o equilíbrio químico, consumindo o íon necessário para a formação do calcário, CaCO3. Então, a resposta vai ser a letra D. O CO2 reage com a água gerando ácido carbônico e o excesso de H+, consome os íons carbonato para formar bicarbonato, reduzindo a disponibilidade de carbonato para as cardapaças. Agora vamos resolver o passo a passo de 3 questões do Enem sobre esse assunto, para você entender melhor e finalizarmos com sucesso o vídeo aula. A queima de combustíveis fósseis libera CO2, mas combustões incompletas podem liberar monóxido de carbono, CO. Considere a combustão completa do butano, C4H10, um dos componentes do gás de cozinha. Passo a passo. Primeiro nós vamos escrever a equação. Em uma combustão completa, o combustível reage com O2 para formar CO2 e H2O, né? Isso aí todo mundo sabe. Então a gente vai fazer o quê? C4H10 mais O2 tem que fazer essa relação reagir aí com o oxigênio para formar CO2 mais H2O, dióxido de carbono mais água, certo? Depois nós vamos fazer o balanceamento. Então 4 carbonos no reagente, a gente precisa colocar 4 no CO2. 10 hidrogênios no reagente, colocar 5 na H2O. Contar oxigênios nos produtos. 4 vezes 2 mais 5, 13. E ajustar o O2 nos reagentes, 13 por 12. A equação final, portanto, vai ser C4H10 mais 13 por 2, O2. Equivalendo a 4 CO2 mais 5 H2. H2O. mais água. Então, essa é a resposta. Agora vamos para a questão 2. Se não entendeu, volta vídeo, que aí vocês vão conseguir acompanhar melhor.
Neutralização e estequiometria. Um caminhão transportando ácido sulfúrico H2SO4 capota e derrama o conteúdo. Para neutralizar o ácido, utiliza-se calcário, carbonato de cálcio, CaCO3. Qual a massa de calcário necessária para neutralizar 98 kg de ácido? Aí estão alguns dados. H2CO4 equivalendo a 98 gramas por mol, CaCO3 equivalendo a 100 gramas por mol. Vamos ao passo a passo. Primeiro, a gente tem que identificar a reação. Ácido mais sal, caráter básico. Sal equivalendo a sal mais água mais gás carbônico. Então fica H2CO4 mais CaCO3 igual a CO4 mais H2O mais CO2. Então, os reagentes a gente já encontra no enunciado. E depois a gente vai interpretar para encontrar os produtos. Verificar a proporção. A reação já está balanceada na proporção de 1 por 1. Um mol de ácido para um mol de carbonato. Relacionar as massas, o mol de H2SO4 é 98 gramas, o mol de CaCO3 é de 100 gramas. Cálculo, se 98 gramas de ácido precisam de 100 gramas de calcário, então 98 kg de ácido precisarão de 100 kg de calcário. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar esse sistema em imagem. Essa, então, aqui na imagem vai ser a resposta. Para finalizarmos, nós vamos entender sobre o rendimento de reação. O ferro é obtido em altos fornos pela reação de hematita, Fe2O3. 2 moléculas de ferro, 3 de oxigênio, com monóxido de carbono. Se 160 kg de hematita reagem com rendimento de 80%, qual a massa do ferro será obtida? Aí, quais são os dados? Fe2O3 equivale a 160 gramas por mol. Ferro, 56 gramas por mol. Então, nós vamos usar essas duas informações. Primeiro, nós vamos montar a reação. Então, vai ser Fe2O3 mais 3CO, equivalendo a 2 ferros mais 3 CO2. Analise agora numa visão estequiométrica. 1 mol de Fe2O3, 160 gramas, produz 2 mols de ferro, 2 vezes 56, equivalendo a 112 gramas. Portanto, 160 gramas de hematita deveriam produzir 112 kg de ferro, considerando 100% de rendimento, mas ele só quer 80%. Então, agora nós vamos aplicar o rendimento por meio da porcentagem. Como o rendimento é de 80%, fazemos a conta. Então, a massa real vai ser 112 kg, que é o todo, 100%, mas como a gente só quer 80%, a gente vai multiplicar por 0,80, ou 0,8, porque o 0 depois da vírgula não vai valer. Equivalendo a 89,6 kg. Então, qual é o resultado? Serão obtidos 89,6 kg de ferro. Essa é a resposta dessa questão. Então, resumo para a prova, você precisa dominar o balanceamento, sempre o primeiro passo, né? Use a regra marcha aí que a gente viu na aula de estequiometria. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Proporção, transforma tudo para mols, se ficar confuso, depois volte para gramas. Contexto, o Enem raramente dá conta seca, ele vai falar de vazamentos químicos, produção industrial e poluição, então anote todas as informações necessárias, ou circule, enfim, use todas, certo? E é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e não esqueçam de treinar sobre esses conteúdos com base no meio ambiente. Beijos. Semana que vem a gente vai aprender sobre... Vai ser nossa última videoaula de química para Enem. Funções químicas, tá? Por que eu não vou fazer de isomeria? Porque já tem uma videoaula completa de isomeria no canal. Eu gravei desde 2024, então tá lá na playlist de química, pra quem ainda não assistiu. Tá incrível, tá super completa. E aí depois nós vamos pra biologia, dia 27. Então, dia 24 de abril, segunda-feira que vem, é a nossa última videoaula de química. E depois nós vamos pra biologia, começando com ecologia. E aí já prepare a notificação, o sininho, pra não perder nenhuma dessas notificações, dessas atualizações. Beijo e até dia 20. Em química, né? Porque quarta-feira tem mais.